Continuando o assunto, temos também o casamento por procuração, que se encontra no artigo 1542 do Código Civil. Nesse tipo de casamento, uma pessoa que não é o seu futuro cônjuge irá representá-lo no cartório, desde que haja instrumento público com poderes especiais. Nesse tipo de casamento, a eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias da sua celebração. Pessoal, lembrando que a procuração é o ato em virtude do qual uma pessoa dá a outra o poder de fazer alguma coisa para o outorgante dos poderes, e em nome desse. Procuração especial é aquela que contém poderes para o ato ou atos que nela se especifiquem. Há certos atos que requerem, por sua natureza, poderes especiais do outorgante, como é o caso do contrato e do matrimônio. No caso de casamento, são concedidos poderes especiais ao mandatário, através de procuração. Exige-se que nela conste o nome da pessoa com quem vai casar-se o outorgante. Lembrando que outorgante é o noivo e outorgado é a pessoa que está representando o noivo. O artigo 1542 do Código Civil fala o seguinte: o casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente tivesse ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar-se no casamento nucupativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Por último, temos o casamento putativo, que é o casamento celebrado indevidamente, mas de boa fé. Ou seja, um casamento imaginário, que se imaginava ser verdadeiro por preencher todos os requisitos de existência, validade e produção de efeitos. No entanto, posteriormente, verificou-se um vício suscetível de anulação. Por exemplo, quando dois irmãos se casam sem saber que são irmãos no momento do casamento, descobrindo esse fato apenas 5 anos depois. Gente, é importante ressaltar que o casamento putativo produzirá efeitos jurídicos em relação àquele que estava de boa fé. Dessa forma, se pode produzir efeitos em relação aos dois cônjuges, caso estejam ambos de boa fé. Tem-se que o casamento putativo é o casamento nulo ou anulável contraído por pessoa de boa fé. Até que se seja declarado nulo, o casamento produzirá seus efeitos jurídicos normalmente, ou seja, haverá a partilha de bens e a utilização do sobrenome do outro cônjuge normalmente. Além do que, os filhos não serão atingidos por essa situação. O artigo 1561 nos fala o seguinte: embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só os filhos aproveitarão. Com isso, encerramos os tipos de casamento e vamos falar agora sobre o procedimento de habilitação. Vamos lá. Para o procedimento de habilitação, o casal, ou seja, os nubentes, juntamente com 2 testemunhas, se dirigirão ao cartório de registro civil para realizar o requerimento de habilitação e, nesse momento, vai ser escolhido o regime de bens, as questões sobre o sobrenome e realizado o pagamento das custas do cartório. Após isso, será aberto um edital de proclamas que será publicado em jornal de grande circulação e no mural do cartório, com o objetivo de atestar que não haja nenhuma causa impeditiva para o casamento. Na sequência, aguarda-se o prazo de 15 dias para eventuais impugnações. Não havendo impugnações, o procedimento é encaminhado ao Ministério Público e ao juiz de paz.
Em seguida, é expedida uma certidão de habilitação que possui validade de 90 dias, sendo este o prazo para marcar a celebração. A celebração do casamento pode ser feita perante o juiz de paz, que pertence à própria estrutura do cartório, ou fora, perante uma autoridade religiosa competente. Optando pelo casamento religioso com efeitos civis, devidamente munido da habilitação, os nubentes se casam na igreja e o documento emitido pela igreja deve ser deixado em cartório. Assim, perceba algo, os nubentes possuem prazo de 90 dias para se casar e 90 dias para deixar os documentos emitidos na igreja em cartório, para as devidas anotações e averbações. Se algum desses prazos for ultrapassado, todo o processo de habilitação deve ser feito novamente. É interessante ressaltar que no casamento em caso de moléstia grave, pode ser dispensado alguns prazos. Primeiro, o prazo de publicação, que é o prazo de 15 dias. Segundo, o encaminhamento ao Ministério Público e ao juiz de paz, não sendo permitido, portanto, a supressão da publicação. Gente, o casamento se aperfeiçoa no momento em que as partes manifestam sua vontade de forma livre e desembaraçada perante a autoridade competente. Dessa forma, encerramos a segunda aula. Na próxima aula, iremos falar sobre as causas suspensivas de casamento e as nulidades. E aguarde!